Existem famílias que estão reféns de suas próprias crianças. Quando a criança não está a fim de fazer um negócio, a família simplesmente não tem opção a não ser desistir de um plano. Seja ir para a praia, ir na casa de um amigo ou parente, se a criança começa a chorar, ela entra em um frenesi, em uma intensidade emocional tão grande que a família se vê sem opções. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum, eu sou o Léo Sobral, você está num canal que fala sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito, e hoje eu vou reagir aqui ao vídeo do Júlio Lobo, tá vendo aqui, ó? Júlio Lobo, esse é o canal dele, eu já sou inscrito, vou dar um like aqui no vídeo. Júlio está falando sobre paternidade, então ele vai dizer, se você é um pai morno, cuidado, assiste esse vídeo e a gente vai fazer um react a esse vídeo aqui juntos, tá bom? E por que eu já botei a mão, cara, no rosto aqui, logo nessa primeira afirmação que ele traz, porque essa afirmação é real. Cara, você tá diante de alguém aqui que não tem paciência com criança. Eu amo minha filha, amo meu filho, mas eu sou zero paciência com criança, cara. Eu não nasci pra me relacionar com criança. Então, criança que faz birra, cara, e ver pais desistindo de passeios, de saídas por conta de criança que faz birra é ainda mais cruel assim na minha cabeça, eu não consigo entender. Mas vamos lá que tem uns pontos legais aqui pra gente conversar juntos, que o Júlio traz, então vamos assistir, tá bom? Enquanto isso você vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, tamo junto, vamos lá. Aproveita para se inscrever lá no canal do Júlio também, tô deixando aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo e o canal dele, beleza? Cada vez maior a quantidade de famílias que estão reféns de seus próprios filhos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ou melhor dizendo, como talvez nós podemos encontrar o real problema e como solucioná-lo. Se você é novo por aqui, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento humano e sobre reflexões das mais variadas facetas da vida. Antes de começarmos, devo lembrar a você que muito em breve a pré-venda do meu livro vai começar. Eu escrevi um livro de ficção científica, melhor dizendo, uma ficção distópica, e muito provavelmente ao longo do começo agora desse mês, que se aproxima, nós faremos a pré-venda. Então, se você quiser ficar ligado aqui nas nossas mídias, é importante porque serão poucas unidades, eu imprimi poucas unidades, essas unidades serão autografadas, e aí, obviamente, caso você queira uma delas, você tem que ficar ligado tanto aqui como também lá no meu Instagram, certo? Dito isso, vamos mergulhar no nosso tema de hoje, que, como eu disse, ele é um tema muito polêmico algumas vezes, porque ele trata de aspectos que nem todo mundo quer ouvir. E eu vou dizer, logo de cara, o que eu acredito ser um dos maiores motivos pelos quais famílias se tornam reféns de seus filhos. E a resposta é bem simples: pais mornos. O que isso significa? Pais mornos são aqueles que decidem não atuar de maneira eficiente, presente e intensa nos seus papéis de autoridade. Existe talvez o termo seja uma fantasia de que os pais, tanto mãe como pai, precisam agir como os amigos de seus filhos. Ou seja, nós precisamos estar junto com eles e compreender o momento deles e tentar jogar o jogo para que eles nos vejam como amigos. Isso é uma grande falácia. Vamos lá rapidinho aqui, só para a gente pegar um ponto aqui, dois pontos na verdade, né? O primeiro deles é dos pais que não exercem autoridade. Será que isso não está relacionado com essa nova garotada aí? Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia as pessoas estão sendo pais e mães cada vez mais cedo, né? Se você for para contexto de favela, então eu sou profissional de saúde, trabalhei numa unidade básica de saúde por alguns anos e também com pesquisa clínica, né? Também por alguns anos, e eu percebi que esse perfil mudou muito. Então hoje a gente tem mães com 20 anos com muito mais facilidade que a gente tinha antes. É óbvio que antigamente tinha mães novas, mas hoje é muito mais, né? A sociedade avançou muito no sentido de se entregar ao sexo cada vez mais cedo e, consequentemente, ter filhos cada vez mais cedo. E essa geração que está tendo filho muito cedo, que é essa garotada de 20, 22, 23 anos, já é uma garotada que cresceu sobre uma outra perspectiva de criação. Por exemplo, quem é da década de 80 até 90 ali, mas de 80 para trás, é uma geração muito mais rígida na criação. Os pais não davam mole para os seus filhos. Mas essa garotada que está tendo filho agora, com 20 anos, ou seja, 2025, é a galera que nasceu em 2005, já na década de 2000, de 20 anos atrás, que é uma outra criação, que é uma criação mais sensível, chama a atenção do filho de uma outra forma,
né? Até a questão mesmo da agressividade na fala, na hora de chamar a atenção do filho, até isso mudou bastante. Então, essa galera, de fato, eles não conseguem exercer autoridade sobre seus filhos, porque eles foram criados de uma outra forma, mas tem um outro problema, que essa galera de 20 anos, de 25 anos que está com um filho agora, é uma galera que também não assume a responsabilidade da paternidade, principalmente, que é o foco aqui do vídeo e do canal também, estamos falando de paternidade, que é uma galera que, primeiro, não assume seus filhos, então eles botam o filho no mundo e vai ver o filho uma vez ou outra, né? Boa parte não arca nem com a pensão, por exemplo, mas esse não é o tema do vídeo, a questão é a autoridade, né? Então essa galera, esses pais não vão exercer autoridade, porque o que eles fazem para suprir a ausência deles, inclusive a ausência de autoridade, é comprar as crianças com presente. Então, essa galera, cara, não vai ter mesmo respeito dos seus filhos, porque eles não chegam junto, eles não participam do dia a dia, eles participam de longe. Então, eles vêm uma vez a cada 15 dias quando vê a criança, ainda tem essa questão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A geração mudou, a forma de criar os filhos foi mudando ao longo dos anos, e como disse, para a galera de 2000 para cá, meu irmão, aí é uma galera que não tem outra palavra para dizer senão uma criação mais Nutella mesmo, né? Talvez aqui eu tô tendo uma perspectiva de um cara da década de 80 e não esteja tendo sensibilidade para tratar esse avanço no tratamento. Não é que eu não tenha sensibilidade, né? Na verdade, sensibilidade é uma coisa que eu tento ao máximo possível colocar aqui nas minhas análises no canal. Mas esse é um ponto. Então essa galera não vai exercer, meu irmão, autoridade, não tem como. As crianças deitam em cima dos pais mais novos. Mas também tem os pais mais velhos que não conseguem dar atenção para os filhos e, portanto, exercer autoridade porque eles são ausentes mesmo estando presente, que é a galera que trabalha, está na correria, então chega muito tarde em casa, quando chega o filho já está dormindo. Então esse distanciamento na criação também provoca dificuldade para que esses pais tenham autoridade sobre as crianças. E aí, meu irmão, criança sabe como é que é, né? Criança vai deitar em cima dos pais. Então esse é o primeiro ponto. Ele está falando de um outro aqui, calma aí, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar pro 3 aqui, vamos lá. Se você tentar ser amigo do seu é a questão da amizade. Ele está dizendo que você não pode ser... Deixa ele falar, filho, você perderá a sua capacidade de exercer autoridade sobre ele. E, naturalmente, ele vai perder o respeito por você. Isso aqui é algo que eu concordo em parte. Eu acho que 50% eu concordo e 50% não. Eu não acredito que os pais devam ser amigos, quer dizer, que os pais não devam ser amigos dos filhos. Eu acredito que devem ser amigos dos filhos, porque isso, com o passar dos anos, vai trazer nos filhos confiança para falar sobre determinados assuntos. Porque se os seus filhos não falarem com os pais dentro de casa, uma coisa eles vão fazer e é fato, falando com os pais ou não, que é falar com os colegas na rua, né, com os amigos que ele faz durante o percurso de sua vida. Então eu acho que é importante os pais terem essa aproximação de amizade sim com os filhos, porém não como obrigação. Tem muitos filhos que cobram dos pais essa amizade. Não, a gente não tem que ser amizade, tem que ser pai. Quer dizer, não tem que ser amizade, não tem que ser amigo, a gente tem que ser pai e tem que ser mãe. Sem esquecer desse lado mais próximo do filho, né? Então, sim, exercer a amizade faz diferença, sim. Não acredito que pais que são amigos dos filhos perdem a autoridade e o respeito dos filhos. Não acredito nisso. Por isso que eu disse que concordo com ele em parte, né? Mas vamos lá. Entenda que o seu filho ou a sua filha terá muitos amigos em sua vida. Ou seja, homens e meninas vão poder rodar o mundo e conhecer muitas pessoas legais que elas poderão chamar de amigos. Sim. No entanto, pai e mãe, elas têm um de cada. Ou seja, não cabe a você adotar o papel de ser o amigo do seu filho ou o amigo da sua filha. Você deve ser o pai dela. Sim. E aí talvez você me diga assim, tá, mas... pai realmente, né? Aí é aquela coisa, né, que eu falo muito aqui no canal. Mesmo que você esteja vivendo uma relação de paternidade, ausente da casa por conta de separação, e de repente a mãe de seu filho está com outro homem, cara, ele pode exercer essa paternidade que vem do padrasto. Mas é obrigação sua, como pai biológico, exercer autoridade, até mais do que aquele cara que está lá cuidando do seu filho, por conta dessa sua ausência promovida pela separação. Mas é isso, né? Enfim. Júlio, você no começo falou que o problema era um pai morno, né? E não necessariamente uma mãe morna. Sim, e aqui entra o aspecto polêmico da história. Fato é que, ao longo da nossa jornada, nós percebemos que existem alguns arranjos familiares que possuem maior eficiência em produzir crianças de melhor qualidade, que vão frutificar melhor do que outros arranjos. Criança de melhor qualidade é ótimo.
Mas eu entendi o que ele quis dizer. Tá falando de educação, né? De uma série de coisas. Inclusive tá falando de privilégios também, né? De dar condições melhores. Arranjo que comprovadamente se torna mais saudável para uma criança crescer é quando ela tem um pai e uma mãe presente que estão no mesmo ambiente familiar e juntos dividem os papéis da maternidade e da paternidade. A maternidade, ela é uma coisa à parte, ela é Sobre esse arranjo aqui, tem uma questão, cara, que é muito importante que os pais precisam fazer. Vamos lá, você descobriu que vai ser pai. Show de bola. Você não tem experiência nenhuma de paternidade e tá começando agora a sua vida de pai. Primeiro dia de gestação, você descobriu ali. Cara, bota uma coisa na sua cabeça. Chama sua companheira, senta no sofá com ela e fala o seguinte: olha só, uma hora essa criança vai estar aqui com a gente. No momento que ela estiver com a gente, com um pouquinho já de senso de pertencimento, senso crítico, reconhecendo quem nós somos, entendendo o que a gente está falando, a partir desse momento, a gente precisa entender que, se eu falei, você não pode desfalar. Se você falar, a ordem que você der, eu não posso te contrariar. A gente não pode, de forma alguma, mostrar para a criança que a gente não se entende. E mais do que isso, a gente não pode, de forma alguma, tirar a autoridade um do outro, porque isso, além de provocar um mal-estar no casal, porque vai ser um mal-estar, com toda certeza, vocês vão fazer com que os filhos de vocês, ou o filho ou a filha de vocês, não os respeitem. E mais do que isso, a criança vai saber a quem ela deve procurar quando ela quiser satisfazer a vontade dela. Então, cara, evite ao máximo tirar a autoridade da sua esposa. Léo, meu marido deu uma ordem absurda pro meu filho. Deixa, deixa. Se o garoto não fosse machucar, não vai pro médico, não é uma ordem absurda que provoque dor, sei lá, alguma coisa assim, deixa. Depois, em off, vocês dois, distante da criança, você vai lá e descasca teu marido. Mas não tire a autoridade dele de forma nenhuma. Pega essa dica, cara, porque isso aqui vai fazer toda a diferença na criação dos filhos de vocês. Acredite nisso. toda uma arte muito complexa, onde a mulher precisa desde amar aquela criança, ensinar a ela o que é o poder do carinho e do amor incondicional, como também guiá-la na organização interna. O papel do homem, ele é um pouco mais simples. Nós homens ficamos com uma parte que ela é um pouco mais fácil, mas igualmente ingrata, que é o papel de disciplinar, impor limites e mostrar o que são as regras para aquela criança. Naturalmente, né, o homem vai ter esse papel mesmo, cara. Naturalmente, o homem vai ser mais rigoroso, vai ser o que vai ter o pavio mais curto. É óbvio que isso não é uma regra, né? Mas tem as suas exceções, mas naturalmente o homem carrega o papel do policial ruim. A mãe é quem passa a mão na cabeça. Normalmente é isso. O que isso significa? Que a gente faz o papel de... Quer dizer, não é que a mãe passa a mão na cabeça, né? Mas a mãe tenta contornar a situação para em algum momento satisfazer ali a vontade da criança, tal, mesmo que seja de uma forma não 100% como a criança pediu, mas sei lá, uns 80, 50%, mas faz à vontade. O homem já é mais rigoroso mesmo. policial malvado. Então, a lógica aqui é que você precisa entender que o seu papel não é ser o cara compreensivo. É aquele que define como o mundo gira, que obviamente vai mostrar para aquela criança de que ela está em um lugar onde quem faz as regras não é ela. Ela vai ter que aprender a se adaptar a um ambiente onde as regras já estão lá antes de ela existir. Isso aí faz parte também dessa coisa que eu falei, né? Descobriu que vai ser pai, descobriu que vai ser mãe, já preparem o terreno para quando essa criança chegar, porque quando ela chegar, cara, ela vai transformar a sua casa, ela vai transformar, vai botar a sua vida de ponta cabeça, porque criança, cara, é uma parada assim surreal. Naturalmente, só de estar contigo no colo no primeiro dia, sua rotina já muda, já descontrola seu sono, é uma loucura. Sorte dos pais que tem a criança que já vem ao mundo dormindo a noite inteira. Isso é muito difícil, tem os casos, mas é muito difícil. Então, se vocês organizarem, prepararem o terreno para essa mudança que vai acontecer, vocês vão reduzir muitos problemas. E é o que ele falou, cara. A criança
deve se adaptar ao lugar e não o lugar à criança. E aí eu tô falando de rotina do dia a dia, né? A criança chegou depois, a família já está acontecendo, tem ordem, tem regra na casa e ela precisa obedecer. E esse é um tema muito delicado, mas que a gente precisa entender. Recentemente, eu fui em um local chamado Lagoa do Peri, aqui próximo, em Florianópolis. E nessa lagoa estávamos eu e minha filha fazendo uma trilha com o Clube dos Aventureiros, enquanto a minha esposa estava sentada, molhando os pés lá na água, afinal ela está com um barrigão da gestação dela, da nossa terceira gestação. Aliás, o filho dele nasceu, acho que nasceu, eu tô gravando o vídeo sábado à noite, gente. O filho dele acho que nasceu na sexta, ontem ou hoje, mas já nasceu. E ela não aguenta ficar caminhando muito. E nisso ela me comentou que viu um casal onde estava a mãe, o pai e duas crianças. A criança menor era uma menina, estava brincando na água, na areia, e o jovem, pré-adolescente, pelo que eu entendi, estava sentado ao lado deles jogando no celular. E a mãe ficou injuriada e disse assim: olha, a gente veio até aqui, você vai ficar no seu celular? Larga desse negócio. E o guri simplesmente deu ombros para a mãe. E o pai simplesmente falou, resmungou e seguiu a vida. E aí o que acontece? A mãe escalonou o problema e falou, mas aí eu fico estressada, já estragou meu dia e eu vou embora. E o negócio desandou porque a mãe teve que escalonar ainda mais as suas reclamações. E a resposta do pai foi resmungar novamente. Perceba O pai ausente dentro do relacionamento, né, cara? Que loucura. que uma mãe só precisa gritar e tornar-se cada vez mais insatisfeita verbalmente quando um pai não age. Se, por exemplo, este pai, e aqui estamos fazendo um reducionismo, né, uma simplificação, se este pai olhasse para o garoto e falasse assim, me dá o celular, acabou o uso do celular enquanto estamos aqui. O garoto ia até resmungar, mas ele não tem poder para confrontar o pai, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista físico. Então ele não teria outra opção a não ser entregar o celular. E ao fazer isso, a mãe não precisaria tentar adotar um papel de autoridade que não a pertence. Ou melhor dizendo, que talvez não seja a sua primeira função. Olha como é a dinâmica do processo. Então, É engraçado isso porque, assim, eu posso estar muito enganado no que eu vou falar agora e tal, posso estar exagerando, mas eu acho que na relação do casal, vou falar do pai e a mãe, né, para não falar marido e mulher, porque nesse contexto tem uma criança. A relação do casal, pensando na família, na minha cabeça, como homem, eu penso que a minha esposa vem primeiro que os meus filhos, em tudo, absolutamente tudo, porque a gente está criando nossos filhos para que eles vão embora para o mundo, curtir e viver a vida. Eu não tô criando minha filha para ela morar comigo para sempre. Deus me livre, ela tem que ir embora e eu vou chegar um momento que eu vou estar de novo sozinho com a minha esposa. Então, na minha cabeça, a minha esposa em primeiro lugar. Eu não seria capaz de viver essa situação, de ver um filho, de respeitar a minha mulher e não fazer nada. Cara, pra mim não rola. Aí levando para um contexto maior, né, pra vida como um todo, para mim, na minha cabeça é a mesma coisa que eu tá andando com a minha esposa na rua, o cara passa, dá uma cantada nela, ou xinga, ou faz alguma coisa, ofende a minha mulher, eu vou fingir que não ouvi, pô? Posso estar dando um exemplo meio surreal, mas pra mim é a mesma coisa. Então o pai precisa botar a mão na consciência, mais do que botar a mão na consciência numa situação dessa, qual é o papel do pai? O papel do pai é literalmente levantar a bunda da cadeira e falar, vem cá, você não vai respeitar tua mãe não? Acabou, mano, e vida que segue. Então, quando um pai se torna morno, ele faz com que a mãe se desequilibre tentando exercer papéis que estão além de sua capacidade. E depois a mãe, nesse caso aqui, ainda vai encher o ouvido do cara, com razão, entendeu? Aí com ela ele vai querer se estressar, enquanto com a criança, não, com a criança não. Pô, vamos aí, né, cara? Porque veja, tirando o politicamente correto aqui, todo homem, quando se torna pai, eu gosto de chamar dessa forma, é um nome um pouco ingrato, tá? Mas é como eu gosto de pensar. Todo pai precisa desenvolver o olhar homicida. Eu sei, é um nome um pouco infeliz, mas qual é esse olhar? Sabe quando a criança vai fazer uma arte e você olha para ela e ela sabe que se ela continuar, ela vai se arrepender profundamente? Isso ainda existe, gente? Você acredita
que os homens ainda têm esse olhar para as crianças, eu acho que não tem mais, cara. Até por conta dessa ausência que eu falei alguns minutos atrás aqui, né? Eu acho que mudou, cara, mudou muito, mas mudou radicalmente. Pois é, esse olhar que um homem é capaz de fazer é o olhar da ameaça da violência. E para muitos isso pode soar um pouco drástico demais. O olhar dói, cara. Só o olhar já dói. A criança já sente dor. Mas entenda que o homem tem como combustível principal a capacidade violenta, certo? Nós somos aqueles que, quando precisamos ou quando estamos descontrolados, destruímos e matamos coisas. Naturalmente. Então, quando um homem, em silêncio, olha para uma criança arteira e até diz pare agora, essa criança sente esta canalização de energia como um grande aviso. É como no grupo de mamíferos ali, por exemplo, numa alcateia de lobos, é quando os rosnados acontecem. Você não quer saber o que vem depois do rosnado. E esse é o papel de um pai. E perceba que eu não estou aqui dizendo que um pai tem que bater na criança, tem que ser bruto, tem que ser grosseiro, não. Mas ele tem que ser categórico nas suas afirmações. Isso aí. Por exemplo, é muito comum que dentro de um sistema de ensino baseado em autoridade, você use a mesma lógica que, por exemplo, os policiais americanos usam, que é o escalonamento de força gradual. Ou seja, vou dar um exemplo. A minha filha mais nova, a Helena, minha segunda filha, ela, hora ou outra, tem um temperamento mais encascado. Quando ela quer fazer alguma coisa e não pode, ela começa a ficar encascando ali e daqui a pouco ela empaca e fica igual uma mula ali naquela situação, né? Minha filha. E o que eu faço? Minha filha de 3 anos é assim, cara. Gênio forte demais. Quando eu estou numa situação como essa, eu a notifico. Por exemplo, filha, vá para o seu quarto. Você vai ficar de castigo. Se ela não faz nada, a minha segunda intervenção é a seguinte: filha, você precisa ir para o seu quarto ou, infelizmente, eu terei que forçar você a ir para o seu quarto. Se nada acontece, a minha terceira tentativa eu chego perto dela e digo: esta é a sua última chance de ir para o seu quarto sem eu ter que ser malvado com você. Geralmente, nessa, ela já sente que o bicho vai pegar. Cara, aqui eu discordo. Aqui eu discordo porque a criança, ela naturalmente, ela já testa os pais. Naturalmente, crianças são... A gente não pode fingir que as crianças não são inteligentes. Elas são extremamente inteligentes, observadoras demais. Então, por que eu não concordo com isso? Pelo menos a minha prática é a seguinte. Diz, Helena, eu mandei você parar. Se ela continuar, eu não vou dar uma segunda chance. Isso sou eu. E o que eu acho que seria melhor, né, se eu pudesse dar um conselho. Não dê a segunda oportunidade, nem muito menos a terceira, né? Como o Júlio aqui no caso deu o exemplo e parece que é o que ele faz. Cada um vai fazer de uma forma, é uma questão individual, contexto familiar. Mas por quê? Porque a criança ela vai perceber, ela vai saber quantas vezes ela pode encher a tua paciência, encher teu saco. Então, se você, na primeira vez, chamou atenção e disse que ia fazer alguma coisa, se ela não fizer, meu filho, cumpra o que você falou. Porque se você não cumprir, coitado de você, meu irmão. A sua filha, o seu filho vai te fazer de gato e sapato. Então, por exemplo, desce daí, senão eu vou te colocar de castigo. Aí a criança não desce. Já falei contigo, desce daí. E a criança não desce. Desce daí agora. Aí tu fala mais grosso, a criança desce, mas você não colocou de castigo. Então ela não aprendeu que de fato existe uma consequência. Ela aprendeu que existe a ameaça. E ela vai ficar na cabeça. Meu pai fala, mas não faz. Talvez ela não vá conseguir externar isso, nem para ela mesma, mas no consciente dela ela sabe. Meu pai só vai me ameaçar. Então, meu filho, deu a ordem, seu filho tem que cumprir. Se ele não cumprir de primeira, você faça ele cumprir sem falar de novo, sem avisar. É o que eu acho, é o que eu faço, e eu acho que é bem melhor. Porque é isso, você precisa exercer autoridade. Seu filho precisa olhar para você e saber que quando você fala sério, você não está brincando. E que você cumpre o que você fala, o que você jurou, o que você prometeu, sei lá. Mas que você é homem de palavra. Inclusive, para castigar. É a vara da correção, né? Lembra da Bíblia, né? Para quem é cristão ou alguma outra religião que usa a Bíblia ali como parâmetro de régua, de fé, de vida, de, sei lá, de filosofia. É a vara da correção.
Você precisa corrigir. Então, se você falou que ia fazer, cumpra a sua palavra, entendeu? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, no caminho, junto com ele, ensina e cumpre tudo aquilo que você está falando. E dê exemplo também. Mas enfim, deixa eu voltar para cá. Ele vai terminar o vídeo já, tá ficando longo aqui, né? Eu tenho essa preocupação, mas vamos lá, vamos seguir. E ela vai para o quarto dela. Se, por exemplo, ela não fosse, o que eu ia fazer é pegá-la e colocá-la no quarto dela. Eu já faço isso na segunda vez, é o que eu falei. Eu não vou fazer isso na quarta vez, não. Eu lembro que eu comecei o vídeo falando, não tenho paciência com criança. O filho dos outros eu não posso fazer nada. Mas o meu filho, cara, eu vou corrigir. Não sou agressivo, não bato, mas sou impaciente. Então, se eu falar, eu com certeza vou fazer. Porque minha paciência já vai esgotar logo de cara. Mostrando que ela não tem opção de. E entenda que isso aqui pode soar também um pouco chocante, né? Como se, nossa, como assim a criança não tem opção? E sinto muito te dizer, mas uma criança não tem opções. Criança não tem opção, criança não tem escolha, direito de escolha. Quem manda são os pais. Criança não tem noção da vida. Então, se você deixar ela decidir, você tá ferrado. As escolhas dela vão ser as mais loucas do mundo. Entendeu? Ela não vai querer escovar o dente de noite, ela vai querer comer chocolate. A criança, ela é tutorada e ordenada pelos seus pais. Uma criança que tem opções escolhe errado. Se eu deixar para minha criança escolher o que ela quer comer, ela vai comer chocolate todos os dias até morrer. É isso. As crianças não têm capacidade de discernir o que é certo ou errado porque elas... Até morrer, né? Essa foi boa. Vai comer chocolate até morrer. sequer possuem uma visão de mundo e uma moralidade estruturada o suficiente para tomar decisões. Então cabe aos pais tomar as decisões pelas suas crianças. Um garoto que está no celular nos 10 anos de idade por 8 horas por dia, na cabeça dele, ele acha que está certo e de que é a melhor ação que ele tem a tomar. Mas você, como adulto maduro, sabe que talvez não seja uma boa opção. E se for necessário chegar ali, pegar o celular dele e marretar o celular na frente dele para mostrar que ele está equivocado, que seja. Você está, quem sabe, salvando uma vida. E perceba que nós não estamos falando aqui de sermos violentos, mas mostrar o potencial de. Mostrar que a clássica frase "minha casa, minhas regras" ainda vale. E quando você começa a mostrar a sua presença, tá? No começo, para um homem que não se impõe, pode soar um pouco drástico, talvez ele se sinta inseguro, talvez ele fique com medo de perder o amor da sua filha ou do seu filho. Fica com medo não, meu filho, vai pra cima. Você não vai perder o amor do seu filho se você for duro com ele. Não vai. Mas você vai perder o respeito do seu filho e da sua filha se você não for duro com eles. Você vai perceber que uma vez que você começa a impor autoridade nas coisas que você faz e como você faz para as suas crianças, curiosamente, elas vão te amar mais. Elas vão entender que quando você está sendo respeitado, elas se sentem mais seguras e logo querem ficar mais perto de você. Você deixa de se tornar o amigo casual e se torna o líder, aquele a quem eles recorrem quando a insegurança bate nos portões. Então, nada mais é do que ser o líder da família. É de você ser olhado como aquela pessoa que oferece o porto seguro. E de que também não pode ser desafiado, porque você é forte demais. Então, meu caro, se você é um pai morno, cuidado. Você vai causar desequilíbrio na tua esposa, você vai deixá-la cada vez mais cansada de ter que assumir papéis que não são convenientes para ela assumir. E por outro lado, você vai se distanciar cada vez mais das suas crianças na tentativa de se aproximar delas. Exerça autoridade. Ao longo dessas últimas décadas, especialmente a minha geração, nós fomos criados com uma ideia de que a autoridade é uma coisa antiquada e que precisamos viver de acordo com o que a gente sente e observar o mundo à nossa volta como um mar de possibilidades. Mas o que isso criou foi uma série de pessoas que não têm disciplina, que não conseguem perseguir seus próprios sonhos, não conseguem desenvolver objetivos. Então, talvez tenha sido uma concepção equivocada. Com certeza foi uma concepção equivocada. É o que eu falei no começo do vídeo, né? Eu não sei qual é a idade dele, ele não parece ser muito mais novo do que eu. Eu vou fazer 40 anos agora, dia 23 de maio. Inclusive, estou no mês do meu aniversário. Não sei quantos anos ele tem, sei lá, 35 talvez. Então ele é próximo ali da minha geração. Mas é o que eu falei, a galera de 90 ali pra frente, uma galera que tem essa concepção mesmo de que a forma de criar é antiquada. Eu acho que sim, podia questionar algumas coisas. Agora, a autoridade dos pais, isso é inquestionável. A gente precisa manter isso na criação dos nossos filhos, né?
A vida ela é bastante interessante, mas ela fica ainda melhor com regras e limites definidos. Porque com esses limites, você sabe o que você pode ser e o que você não pode ser. Exato. E faça isso pelos seus filhos. Se você não recebeu essas regras e esses limites, faça isso por eles. Eu tenho certeza de que a chance de sucesso na vida aumenta drasticamente se eles entenderem que não são donos desse mundo. Fechado? Novamente. Vou abrir aqui que o Vili terminou dele, fazer só duas coisas aqui bem rapidinho. Primeiro, cara, se você não corrige teu filho em casa, não adianta você tentar corrigir na rua. Então ele vai deitar no shopping, no chão, vai fazer escândalo, vai fazer você passar vergonha, você não vai saber como lidar, o que fazer, porque se não corrige a criança em casa, ela vai fazer o que ela faz em casa em qualquer outro lugar, cara. Então tem que fazer em casa. É muito importante que a criança saia de casa sabendo o que ela não pode fazer, entendeu? Quando meu filho era mais novo, meu filho de 16 agora, sempre que a gente saía, eu tinha um briefing com ele, né? Briefing é linguagem militar, né? Eu fui soldado da aeronáutica por 4 anos, então ainda trago muitas coisas dessa época. Mas senta aqui, Felipe, vamos fazer o briefing. Então ele já sabia, ó, a gente vai sair, você vai respeitar a Tainá, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso. E cara, funcionava. Mas funcionava muito. Mas é isso, é uma questão mesmo de você em casa educar, exercer autoridade, fazer os seus filhos te respeitarem, porque fora tudo vai ser muito mais fácil. Já esse vídeo maior não, beleza? Eu acho que já tem quase meia hora. 32 minutos, meu Deus. Gente, se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu posso fazer mais aqui, a gente vai conversando, dialogando. Não se esqueça, se inscreva lá no canal do Júlio, deixa um like no vídeo. E Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.